Dini, agora sobre o refis. O plenário aprovou, então, esse refinanciamento de dívidas. Pode explicar para a gente? Exatamente, Keila. É uma medida provisória que cria aí um programa que dá descontos e refinancia e parcela, na verdade, novamente, as dívidas que pessoas e empresas têm junto à Receita Federal e junto à dívida ativa da União. Esse é um programa grande e bastante polêmico que deu muita discussão aqui no plenário. Vamos ver na reportagem. A medida provisória permite regularizar a situação de quem está na dívida ativa da União ou tem impostos atrasados junto à Receita Federal. O débito na dívida ativa da União é de quase 2 trilhões de reais. Junto à Receita, cerca de 1,5 trilhão de reais. Apesar de o texto principal já ter sido aprovado, oferecer descontos e parcelar o pagamento ainda não era consenso. Este refis é para favorecer os grandes devedores num país onde a concentração de renda é brutal e tem um problema numa república. Sério, quer criar a cultura da sonegação. O camarada sabe que vai ser aprovado um refis, já são 25 em menos de uma década, então ele deixa de pagar. Essa é uma oportunidade que nós temos de reinserir no mercado empresas que estavam debilitadas, com créditos cortados, de poder compatibilizar a capacidade de pagamento dessas empresas com a retomada do crescimento econômico do país. Vários pedidos de mudança no texto eram para aumentar os descontos de multa, juros e encargos. O governo era contra, porque diminui a arrecadação. Mas em um foi derrotado. A maioria decidiu dar descontos maiores para quem está na dívida ativa, dando, por exemplo, desconto total dos encargos, inclusive os honorários de advogados. Nós encaminhamos de forma isonômica um desconto igual ou maior do que foi proposto nos juros e multas, para que o contribuinte tenha condição de honrar os pagamentos que deve e que vai pagar. Isso vai fomentar a economia. Nós podemos estar pondo em risco a MP. Não foi isso que foi acordado. Isso tem um impacto, sim, fiscal grande. Já há um impacto sobre a receita que estava prevista no refis. Com consenso, os deputados também incluíram as micro e pequenas empresas no texto, permitindo que tenham todas as condições e descontos oferecidos às grandes empresas para renegociar as dívidas junto ao governo federal. Elas poderão pagar uma parcela mínima de R$ 400. Eu quero agradecer todos os partidos, todas as lideranças que foram sensíveis para nos acompanhar e aprovar essa emenda para que o micro e pequeno empresário possa estar incluído no refis. Ele está passando por dificuldades. Entre os pontos votados separadamente, um bastante polêmico. Políticos e parentes podem participar deste refis? A maioria dos deputados disse que sim. A proposta que nós fizemos, que é simples, que deputados e senadores que são sócios ou donos de empresa, que eles não possam pedir renegociação dos seus próprios débitos. Se paira uma suspeita sobre a renegociação de dívida de deputados, por que não retirar isso do texto? Eu defendo com muita autenticidade, porque não tenho empresas, não tenho nada a negociar, mas neste país não existe cidadão de primeira e segunda categoria só por ele ter um mandato. A emenda tem propósito. Detentor de cargo público não pode negociar em favor de si mesmo. 153 deputados têm algum tipo de débito ou pendência fiscal. Ou seja, se essa regra valesse como quer o pessoal, que nem sequer parentes podem votar, esse plenário simplesmente não poderia apreciar essa matéria. Olha, alguns outros pontos foram aprovados de modificação nesse texto que agora segue para o Senado. Um deles trata das igrejas e das instituições de ensino religiosas. A maioria dos deputados aprovou aqui que as igrejas e essas instituições de ensino religiosas, elas vão ter o perdão das dívidas federais e também vão ficar isentas de pagar qualquer imposto federal por 5 anos. Foi um debate acalorado, mas
mas a maioria venceu com uma diferença boa de votos aí nesses 2 pontos, que foram mais de cerca de 100 votos de diferença. E mais um setor também foi incluído aí nessa possibilidade de renegociação de dívidas junto ao governo federal, que é o setor das universidades, né, instituições de ensino superior. Keila. Obrigada, Dini, pelas informações. Boa noite. Boa noite.